Bom dia, meu amado irmão, a graça e a paz do Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Como você se sente neste monstruoso mundo de homens que correm atrás da vaidade, da glória, como quem corre atrás do vento? Se sente pequenininho? Não é ruim isso. Na verdade, até mesmo o rei Davi se colocava diante de Deus como quem tinha um coração pequeno, humilde. Se sentia assim. Por isso que ele estava sempre clamando ao Senhor. No Salmo 5, o finalzinho, versículos 10 a 12, ele diz: Declara os culpados, ó Deus, caiam por seus próprios planos. Rejeita-os por causa das suas muitas transgressões, pois se rebelaram contra ti. Mas regozijem-se todos os que confiam em ti. Folguem de júbilo para sempre, porque tu os defendes, e em ti se gloriem os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoas o justo, e como escudo o cercas da tua benevolência. Observe que Davi recorre ao Senhor para que Deus o defenda, porque ele se sente pequenininho. Mesmo sendo rei, e essa é uma das grandes virtudes de Davi. Davi não tinha um coração soberbo, o trono não subiu à sua cabeça de forma que ele viesse a menosprezar os outros, perseguir os outros ou tentar maltratar e prejudicar. E isso a gente vai ver, inclusive, no Novo Testamento. Jesus, por exemplo, dá testemunho de João Batista, dizendo: Então, em partindo eles, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João: Que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Sim, que saístes a ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas assistem nos palácios reais. Veja que o João Batista, que Jesus diz que em verdade entre os nascidos de mulher ninguém apareceu maior do que João Batista, este era um homem simples. Era um homem que vivia a simplicidade de uma vida dedicada completamente a anunciar a palavra do Senhor. Este foi decapitado por um rei. O Senhor Jesus mesmo foi uma pessoa simples. O Senhor Jesus, que desceu da sua glória, viveu entre os homens, convivendo com prostitutas, com publicanos e ajudando um povo que era completamente marginalizado, inclusive pela liderança política e religiosa da sua época. E Jesus, no capítulo 18 de Mateus, diz assim: Naquela hora, aproximando-se de Jesus, os discípulos, perguntando: Quem é porventura o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles. E disse: Em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Porque aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe uma criança tal como esta, em meu nome, a mim, me recebe. Observe que o Senhor Jesus mesmo cultivou a simplicidade. Portanto, se você se acha pequeno neste mundo de monstruoso, de homens que correm atrás da vaidade, isso não é ruim. Porque são exatamente essas pessoas que o Senhor está ali para defender. São exatamente essas pessoas que o Senhor chama de grandes, porque são aquelas que buscam no Senhor o auxílio, são aquelas que fazem do seu Deus o seu refúgio e fortaleza, porque sabe que em si mesmo não tem nada. Nada. O Senhor Jesus, Ele mesmo fez isso, Ele mesmo passou por isso. Tanto que no capítulo 26 de Mateus, diz o texto que quando Jesus estava ensinando a palavra do Senhor, o Sinédrio, os principais sacerdotes e os anciãos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, chamado Caifás. Veja, os grandes se juntaram para deliberar o que fazer. Alguma coisa precisava ser feita. E então, diz o texto, que deliberaram prender Jesus à traição e matá-lo. Veja que estavam diante do Rei da Glória, do Senhor. E o Senhor Jesus, vivendo entre os homens, foi alvo de traição, de perseguição, de maus tratos
daqueles que na época eram exatamente os líderes, os grandes, os que estavam à frente deste povo. Quando Davi diz, declara os culpados, ó Deus, caiam por seus próprios planos, ele está dizendo, Senhor, eu sou pequeno, mas Davi era rei. Mesmo assim, Davi tinha sido ungido para isso, Davi estava na condição de um homem escolhido por Deus para governar o povo do Senhor, mas ele não arrogou ser grande ou maior do que os outros. Ele confiava em Deus, em quem você deve confiar. Isso nos lembra um outro evento muito interessante em que está no livro de Esther. Porque Amã, um conselheiro do rei, ele intentou em seu coração aniquilar completamente os judeus. E um judeu chamado Mordecai terminou sendo odiado por ele de tal forma que ele não só queria aniquilar todos os judeus, mas queria especialmente matar esse Mordecai. Fez uma forca bem alta para que no dia apropriado ele pudesse pendurar o Mordecai para sua satisfação. Mordecai descobriu algumas dessas artimanhas, mas colocou diante do Senhor. E diz o texto que o Senhor providenciou grande salvação para os judeus e para o próprio Mordecai. E no capítulo 7, versículo de número 10, diz assim, enforcaram, pois, Amã na forca que ele tinha preparado para Mordecai. Então o furor do rei se aplacou. Veja que é exatamente aquilo que Davi disse, declara os culpados, ó Deus, caem por seus próprios planos. Observe que Davi, ele não tenta tomar atitudes de acordo com suas próprias ideias, seus próprios planos. Ele confia no Senhor. Então, nesse mundo, mesmo você se sentindo muito pequenino, mesmo considerando que você é completamente inferior a esse sistema maligno, que jaz no maligno, espere em Deus. Faça como todos esses homens fizeram, como Davi fez, que foi livrado das mãos dos seus inimigos pela mão do próprio Deus. E Deus, ele não fez nada, porque Deus mesmo foi protegê-lo, porque Deus conhece aqueles que confiam nele. Como Mordecai, que não precisou fazer nada além de orar ao Senhor e colocar diante de Deus junto à sua sobrinha rainha Esther e então esperar a providência de Deus, a salvação, o livramento. Como o próprio Senhor Jesus, que sendo o próprio Deus, veja, Jesus sendo Deus, não mandou aquela legião de anjos para destruir aqueles líderes políticos religiosos da época. Ele colocou a sua vida nas mãos do Senhor e foi até a cruz do Calvário como ovelha muda perante os seus tosquiadores. E então Deus mesmo glorificou o seu nome, porque foi ali na cruz do Calvário que ele venceu o pecado, o diabo, que venceu inclusive até mesmo a morte, porque ali ele morreu por nós, mas também ressuscitou ao terceiro dia para nos dar a vitória. Portanto, observe que todos eles têm algo em comum. É que estes homens também se sentiam pequenos diante de um mundo monstruoso de arrogantes e soberbos, mas confiavam no Senhor e continuavam a jornada andando na presença do Senhor. Façam isso. Olhe para o Senhor e espere nele, porque é dele que vem a nossa vitória. É dele que vem o nosso socorro e este é certo. Então, espere em Deus, porque ele sempre defende os pequeninos, aqueles que esperam por ele, aqueles que confiam nele. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus amado, muito obrigado por tudo. Obrigado, Senhor Deus, porque temos o Senhor. Nesse mundo monstruoso de homens arrogantes e soberbos, que estão sempre tentando tragar as suas presas, nós temos a Ti. O Senhor que é o nosso castelo forte, é o nosso refúgio, para que nós possamos nos esconder. E, ó Deus, não é diferente com nossa sociedade e nossa geração. Fizeram isto, Senhor Deus, com grandes homens do passado, como o próprio Lutero, que um dia cantou ao Senhor como um castelo forte. Assim tem sido conosco, Senhor, e assim nós recorremos a Ti também, pedindo que o Senhor nos guarde, nos proteja e nos ajude, Senhor Deus, como um povo pequenino, um povo que é como criança, que busca ao Senhor humildemente, porque sabe que só em Ti está a salvação. Ajuda o Teu povo nesse mundo, nesse sistema maligno, Senhor Deus,
de homens pervertidos que estão sempre, ó Senhor Deus, tentando dominar e prejudicar os menores. Mas o Senhor, ó Deus, é o nosso escudo e fortaleza. Ajude-nos para que, ó Deus, nos dias maus, o teu povo, Senhor Deus, se alegre em ti e só em ti. Que o Senhor receba a nossa oração e abençoe-nos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos e um bom dia.